vou fazer uma leitura durante toda a meditação da palavra, começa dizendo o seguinte, capítulo 4, versículo 1. Pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam. Não andamos com astúcia. Nós não andamos com astúcia. Nós não somos astuciosos. Se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. A verdade é o princípio. Nós não somos ninguém. Estamos andando, tomando a verdade do Evangelho como princípio. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Amém. Mas, versículo 4. Se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, daqueles que não creem, para que eles não resplandeçam a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Eu vou repetir o versículo 4, gente. Nos quais o Deus, com Dzinho minúsculo, faz uma grande diferença o Dzinho minúsculo do D maiúsculo. Para os incrédulos, para aqueles que não creem, nos quais, para eles, o Deus deste século, o Deus que reina nesse mundo aqui, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeçam a glória do Evangelho de Cristo, a glória do Evangelho de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Veja o que Paulo continua falando. Porque não nos pregamos a nós mesmos. Nós não estamos aqui falando da gente. Nós não viemos aqui lá trazer uma palavra falando do nosso ministério. Não é do nosso ministério que nós estamos levando as boas novas. É do Evangelho de Jesus, amém? Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor. Senhor. E a nós mesmos como os vossos servos. Lembre-se que Paulo está escrevendo uma carta para a igreja. E Paulo está dizendo para a igreja que ele e o ministério são os servos da igreja. Estão ali para servir a igreja. Como nós aqui estamos para servir a todo aquele a quem Jesus nos coloca para cuidar. Veja como ele diz, como nós, vossos servos, por amor de Jesus. Por amor de Jesus. O único motivo de existir tudo isso aqui é o amor de Cristo. Nós só estamos aqui por amor de Cristo. Só vamos sair daqui hoje, não, mas na próxima sexta-feira à noite, para fazer alguma coisa, para falar de Jesus Cristo, para falar do Evangelho, como servos daquele para os quais nós fomos enviados. Amém? Amém? Por amor de Jesus. O motivo da nossa vida é viver por amor de Jesus. Amém? Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Deus já nos chamou. Nós já recebemos o presente de ter tido um encontro com Jesus. Nós já tivemos essa oportunidade. Nós já ganhamos o bilhetinho premiado
de ter a oportunidade de conhecer Jesus. E quanto mais cedo, até melhor. Muitos só recebem esse presente quando já estão pertinho de ir para a glória. Mas nós estamos aqui até para dizer ao Senhor, Senhor, obrigado por já nos ter revelado a Ti, a nós, antes. Amém? Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Quem está falando aqui é um cara que falava hebraico, aramaico, grego, latim, que era pós-doutorado em teologia, história, que discutia com os gregos no Areópago, os filósofos gregos, discutindo na língua deles, com aquelas palavras não fáceis que eles falavam, e temas relacionados à cultura deles. E esse cara, que se hoje estivesse aqui no meio de nós, seria considerado um pós-doutor, um sábio, um homem altamente preparado, que qualquer multinacional contrataria pelo conhecimento dele. Esse cara está dizendo aqui, esse cara que disse que foi chamado por Jesus para levar o ministério, que foi ungido por Jesus, esse cara que largou a vida dele, do qual ele tinha uma carreira dentro do Sinédrio, ao qual ele poderia ter um cargo elevadíssimo, de uma alta posição, tanto social quanto política, dentro do local onde ele vivia. Eu estou falando de Paulo. Amém? Esse cara está dizendo aqui que ele, porém, tem esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência seja do poder de Deus e não dele. Não é porque Deus o abençoou com conhecimento e com sabedoria, que ele é melhor do que ninguém. Ele, com tudo isso, é um servo daquele para o qual ele foi destinado a levar a mensagem. Amém? Mas por que eu estou falando isso? Porque nós também temos esse chamado. Todos nós aqui. Todos nós temos um chamado. Todos nós temos um ministério. E esse ministério que cada um de nós tem aqui é um ministério individual. O ministério para o qual o Senhor chamou você para cumprir não depende de nada, de ninguém, de nenhum instrumento, de nenhum grupo para que você o coloque em prática. Só depende de você. Glória a Deus de ter um grupo como esse grupo do qual nós nos reunimos aqui para em força conjunta, a gente organizadamente sair por aí, um cuidando dos outros e cuidando daqueles que cuidam dele também. Amém? Nós não somos aqui melhor do que ninguém. Nós não somos nada em relação àquele que nós vamos levar a mensagem. O ter recebido a mensagem do Evangelho e ter o encontro com Cristo antes de qualquer outra pessoa não nos coloca em situação nenhuma melhor do que a dele. Nenhuma. Muito pelo contrário. Estou falando para pessoas que estão no ministério, que têm chamados. Essa mensagem não é uma mensagem evangelística. É uma mensagem para quem conhece a palavra. Amém? Amém. Nós não somos em nada melhor do que ninguém que está no meio da rua. Amém? Amém? A glória é de Jesus. Por isso que nós levamos esse tesouro em vasos de barro, para que esse cara não seja eu, o cara seja ele. Amém? Glória a Deus. Agora, essa caminhada não é fácil. Veja o que Paulo diz. Em tudo. E quando eu digo em tudo, irmão, não é só porque a gente está numa rua, talvez de noite, levando a palavra para alguém, a gente esteja colocando nossa vida em risco. Não é. Paulo, quando diz em tudo, é em tudo na vida dele. Em todos os aspectos de sua vida. Pessoal, profissional, de relacionamento, na empresa, no trabalho, em casa, com mulher, com filho, quem tem, quem não tem. Ele está dizendo, em tudo somos atribulados. Não vai pensar que isso aqui é uma mensagem para desestimular ninguém a continuar, não. Pelo contrário. Quando nós conhecemos a verdade, é que nós estamos mais preparados para continuar nela. Quando nós conhecemos a verdade, sabemos
para onde nós vamos e como vai ser essa caminhada, e conhecendo a verdade de tudo, nós estamos mais preparados para caminhar nela, para não levar nenhum susto. Amém? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, perseguidos, porém não desamparados. Por mais que seja a perseguição que você tenha sofrido por estar determinado, por ter tomado uma decisão, e quando eu falo decisão, não é eu acho. Decisão é uma coisa que parte do princípio de algo que não tem volta. Eu decidi, coisa madura, de pessoas maduras, não estou falando de crianças, estou falando de pessoas adultas espiritualmente. Na hora que eu tomo a decisão de servir ao Senhor e de caminhar com esse propósito de levar o Evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, se ensinando, educando, instruindo, cuidando. Jesus diz, Ele diz, a mim e a você, e continua a dizer. Quando Ele diz porque é uma constante, Ele não para de dizer isso. Ele diz: eu estarei contigo todos os dias até o fim dos tempos, a consumação dos séculos. Então ele está dizendo que perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos. Amém? Nós não estamos desamparados. Gente, na hora que nós estamos nessa missão, o Senhor nos toma conta de cada um de nós. Eu desafio você chegar aqui e dizer a mim que serve ao Senhor, mas não tem nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada, eu não tenho nada. Das duas, uma. Ou você está pensando que essa teoria da prosperidade, que alguns aí, na maluquice pregam, é verdade. Ou você não entendeu qual é o chamado do Senhor na sua vida. Quando o Senhor nos chama para seguir, os valores que Ele coloca em nossas vidas não são os mesmos valores que o mundo tem. Hoje eu estava vendo no programa um rapaz dizendo que todos na minha família são bem-sucedidos, menos eu. Aí o cara, por que não? Porque o fulano tem um apartamento, tem um bom emprego, tem um carro, o Beltrano tem um apartamento, tem um bom emprego, tem um carro, e eu estou desempregado e não tenho nada. Aí todo mundo é bem-sucedido, menos ele. Porque para essa pessoa, bem-sucedido é ter as coisas que o mundo pode proporcionar. Coisas materiais. E para o Senhor ser bem-sucedido é você estar cada dia mais numa prosperidade do Evangelho. Caminhando. Um passo para frente e um passo. Vou prosperando, vou caminhando, vou seguindo à frente, vou evoluindo, vou crescendo na palavra. Amém? Mesmo que nisso você esteja um dia desempregado. Mesmo que nisso você esteja um dia passando por dificuldade financeira. Mesmo que um dia você esteja, aos olhos do mundo, sendo considerado como uma pessoa derrotada, uma pessoa falida, uma pessoa que não teve sucesso. Mas aos olhos do Senhor, você tem. Não é porque você chega aqui num carrão, uma Hilux SW4, WD, não sei o que, PPP, aí esse cara é mais ungido. Isso é papo de teoria da prosperidade. Isso aí, não venha conversar isso comigo não, porque eu não tenho nem paciência mais para falar sobre isso. Amém? Eu tenho certeza que Paulo não chegava lá em Corinto para pregar num BMW 780 IL blindada com um Voyage preto turbo na frente com 4 caras de metralhadora na mão. Isso não significava nada para ele. Reveja seus valores. Perseguidos, porém não desamparados. Abatidos, sim, abatidos. Nós somos humanos, cansa. Tem dia que está cansado. Tem dia que só a graça, só a misericórdia do Senhor faz a gente se levantar e vir para um lugar aqui, ou ir para lá, ou ir ali. Que a gente olha assim, Senhor, se não fosse tu, mas é isso mesmo, é por Ele mesmo. Não tem outro motivo para a gente se levantar e fazer isso se não for Ele. Porque se for por a gente mesmo aqui, muitos não estavam nem aqui. E que muitas vezes aquela vozinha que você não ouve, mas bate você assim, faz, está na hora, levanta, vai.
É o Senhor que está te chamando, te convocando, te colocando nesse caminho. Que é difícil, que é complicado, que é doloroso às vezes. Mas ele diz aqui que você não está desamparado e que você não está destruído. Porque Paulo, no capítulo 4, no versículo 10, diz: levando. Veja que coisa linda. Veja que coisa linda que Paulo fala aqui. Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também sua vida se manifeste em nosso corpo. Levando o morrer de Cristo consigo, para que a vida de Cristo se manifeste no nosso corpo. Veja como é que ele fala aqui, porque nós que vivemos, estamos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. É dedicação. Você sabe qual é o caminho mais próximo entre você e Deus? Teu irmão. Você sabe qual é a principal característica do cristão, do verdadeiro cristão? Se dedicar ao próximo. Quando Paulo diz, mas não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim, ele diz, mas não, eu não tenho mais nenhuma importância. Eu não sou nada. Eu não tenho, o meu viver não tem nenhuma importância se não for para viver o Evangelho. O que eu quero, o que eu gosto, os meus sonhos são secundários. Primeiro é a vontade de Jesus na minha vida. E se a vontade de Jesus for essa, para que eu sofra, para que eu passe por dificuldade, para que eu não tenha Hilux, carro, para que eu não seja um cara bem sucedido, um cara influente, politicamente importante, um cara onde as pessoas consideram, o cara quando você está pregando e o povo, oh glória, oh glória, oh glória, oh glória, porque muitas vezes você está falando a palavra do Evangelho, o povo está com raiva de você porque você está falando a verdade. Porque todo mundo quer ouvir a verdade, mas quando a verdade é dita, todo mundo detesta. Porque quando a verdade é dita, você chega à consciência que você tem que vivê-la. E para vivê-la você vai ter que mudar a sua vida. E ninguém quer mudar. Porque só Jesus muda. E é só Jesus mesmo. Porque se você for tomar a vontade de Jesus, você dá 2 passos para trás. Muitas vezes o caminho, você não está enxergando nada. Mas segura na mão de Deus e vai. É difícil. Nós somos seres criados para sermos os melhores. Desde que nascemos. Quem lê primeiro, quem namora primeiro, quem tem o melhor emprego primeiro, quem primeiro conseguiu isso, quem é maior, quem é melhor. Tudo isso. A menina que é mais bonita, quem tem o cabelo maior, mais liso, quem é mais alto, mais magra, quem tem menos cintura, mais perna. É medição o tempo todo, gente. Quem ganha mais. O cara está lá no emprego, desesperado, ganha um bom salário, mas está morto, destruído, sofrendo, chorando por dentro, o coração sangrando. Mas não posso, porque eu ganho mais do que fulano, então eu sou mais importante. E as pessoas morrendo, mortos. Olha para o meio da rua aí, está cheio de gente morta andando de carro importado, chamando a gente, um bando de, eles são loucos, estão ali, falando de Jesus Cristo. Amém, glória a Deus. Eu fiz a mesma coisa. Há 10 anos atrás, jamais sexta-feira aqui, falando de Jesus. Era a última coisa que estava na minha agenda. Quer dizer, nem estava tão longe que não estava. Eu olho para Paulo às vezes, a gente fica olhando assim, e se você olhar hoje para dentro de si, você vai ver um Paulo que existia antes de conhecer Jesus, e a maneira que Jesus está ali usando para levar a palavra dele. Parece dizer que a gente virou casaca. Mas ele diz: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. E ele, naquela época, pregou o Evangelho, como estão pregando aqui, em muitos lugares era motivo de morrer abaixo de pedrada. Nós vivemos num país democrático. Se for para o Irã hoje, você não vai poder fazer o que está fazendo aqui. De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Gente, na hora que nós saímos e falamos o Evangelho de Jesus de manhã, quando nós nos convertemos, não é verdade?
A gente tem que se acordar todo dia e dizer: Senhor, eu entrego minha vida a Ti, estou me convertendo ao Evangelho. E vamos caminhando. Bom dia, damos bom dia às pessoas que estão do nosso lado, nossos vizinhos, não é verdade? Nós damos bom dia, desejamos que todos eles, aquele vizinho chato que bota o som de madrugada, a gente deseja a ele sempre bom dia para você, que Deus lhe abençoe, não é verdade? A gente faz isso, não é verdade? Não é verdade? Aquela vizinha fofoqueira do lado que fica dizendo isso, isso, isso. Amada, que Deus te abençoe, que dê um dia muito legal. Não é verdade? Porque se a gente não se converter de manhã na hora que a gente se acorda, a gente corre o risco de esquecer disso tudo, até chegar no carro, ou na rua, ou no ônibus, ou no emprego. A palavra tem que mexer aqui. Nós somos entregues à morte por causa da palavra do Senhor. Mas essas pessoas que estão recebendo a mensagem do Evangelho por intermédio de nós, elas recebem a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. E falamos mesmo. E a gente tem que falar. A gente tem que ser insuportavelmente falante. Não em palavras, mas em ações, gestos e atitudes. O que é que adianta tu chegar para um cara e falar 10 mil versículos da Bíblia para um cara que não conhece Jesus Cristo? O cara vai olhar para tu e vai dizer: que cara chata esse, é um louco. E você vê Paulo dizendo: não, porque o capítulo tal, versículo tal da carta que eu escrevi diz isso, 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 isso. Jesus nos convoca, e Paulo está nos orientando a ter esse evangelho com as nossas vidas. Não é com o nosso conhecimento e com a nossa boca. É com as nossas atitudes. Sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Versículo 15. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante em ações de graças por meio de muitos para a glória de Deus. Imaginem se essa graça, esse amor, fosse se multiplicando. Imaginem se essa cidade que a gente mora, cada dia, mais pessoas recebessem essa mensagem, vivessem essa mensagem, e fosse essa mensagem com sua vida. Que mundo maravilhoso isso ia acontecer. Ia ser o mundo que a gente vive aqui. Talvez a gente visse um gostinho, um pouquinho do que seria o paraíso aqui na Terra. Mas você não é convocado para ter resultado. Você não tem meta em quantidade de pessoas que você vai converter, porque você não vai converter ninguém. Muitos aqui vão passar a vida evangelizando uma pessoa, essa pessoa não vai entregar a vida para Jesus. Não é pela quantidade de pessoas que entregaram a vida para Jesus e que você vai ser medido perante Jesus em relação ao seu ministério, mas sim pelo coração que você está entregando a Ele quando está aqui vivendo o Evangelho de Jesus. Uma vez eu conversando com um amigo meu, eu disse: mas rapaz, é difícil, porque a gente trabalha na empresa, a gente sabe que o trabalho da gente está dando certo quando a gente vê os frutos, né? Metas cumpridas, comissões ganhas, premiações. E pregar o Evangelho é complicado, porque de repente eu estou aqui falando, eu não sei nem quem está, muitos aqui eu nem conheci hoje. Eu não sei se uma pessoa recebeu ou não. Eu faço em casa, chegava em casa à noite e fazia: Senhor, eu estou fazendo tua vontade, me mostra um sinal. Me mostra um sinal, mostra que diga assim: olha, pastor, o senhor falou ali, eu gostei do que o senhor disse. Mas não é para massagear meu ego não, é só para eu saber se o caminho que eu estou trilhando é esse. Porque eu chego lá, prego, minha palavra às vezes é dura, o povo diz que minha palavra é a palavra do cajado, e vem outro pastor lá que prega e todo mundo: glória, 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 glória. Mas a minha, ninguém ri, todo mundo fica travado, está com raiva de mim, porque eu estou falando daquilo. E nós temos esse sentimento às vezes. Quantas vezes se pregaram para o Evangelho e alguém chegou para você: você é um louco, virou a cara e foi embora, vai-te embora, maluco. Aí um dia eu estava lá sentado, triste, mas não destruído. Não desamparado. E não é necessário o que Deus fez na minha vida, porque Ele fez para dizer a mim que mesmo que não seja necessário Ele fazer isso, Ele vai fazer. Um rapaz chegou e disse: olha, me convertindo, eu vou ter evangelho, porque aquele pastor ali estava pregando essa mensagem. Quando eu olhei, eu falei: Senhor, tá bom, não precisa mais não, porque quando você pede, Ele vai e faz para você. Para que dá um gostinho nessa caminhada.
que não é fácil. Não é fácil. A gente está aqui, muitos aqui, às vezes chegam aqui, se não for aquele lanchinho abençoado ali, só vai comer quando chegar em casa sem ter nem almoçado, quanto mais jantado. Mas é isso aí. É isso aí. Mas o prazer de estar na presença do Senhor, o prazer de estar servindo o Senhor, esse prazer que eu digo que é um orgasmo múltiplo, simultâneos e consecutivos, intermináveis, porque é gozo mesmo. Isso nada pode substituir. Eu desafio qualquer um de vocês chegar em casa de noite morto, com fome, mulher com o pé inchado, homem com o pé inchado, com fome, tudinho, mas aqui dentro do coração não tem um sentimento de paz. E botar a cabeça no travesseiro e dormir aos colos do Senhor, sem precisar de Rivotril, Dormonide, cerveja, baseado, sem precisar de nada. Até com fome ainda, porque muitas vezes você é tão cansado, abre a geladeira, não tem nem pão com oba. Mas aqui dentro tem algo que é diferente. O alimento espiritual está transbordando dentro de você. Eu desafio qualquer um a fazer isso e depois dizer assim, não, fui, não. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. E o versículo 16, Paulo diz o seguinte, e essa mensagem eu quero deixar para vocês também hoje aqui. Por isso não desanimamos. Não desanime. Tudo isso que eu estou falando aqui, mostrando essas dificuldades, mostrando o que era o caminhar, numa época muito mais difícil do que a nossa. Nós hoje temos infinitamente mais recursos para levar o Evangelho, mais condições dadas pela vida que nós levamos, para levar o Evangelho do que eles tinham naquela época. Nós não temos problema nenhum para levar esse Evangelho em relação ao que esses homens passaram. Quando eles tomaram essa decisão, quando eles tiveram encontro com Jesus e tomaram essa decisão determinada a seguir para levando a palavra do Senhor. Aí ele diz, por isso não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o homem exterior se corrompa, se acabe, se destrua, se despedace, envelheça, mesmo que eu perca partes do meu corpo, dedo, cabelo, vista, mesmo que eu seja por fora destruído, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Todos nós, o ano passa, a gente vai ficando velho, mas parece que espiritualmente a gente vai ficando cada dia mais novo. Às vezes o corpo não... Vocês são mais jovens, eu acho que eu sou mais velho aqui. Por mais que você viva, você vai vendo o seu corpo, aos poucos, morrer. É um óculos, às vezes, a peladinha que deixa de bater porque o joelhinho já não suporta. E tantas outras coisas que é feita nas nossas vidas que são... tem datas marcadas para deixarem de existir. Mas aqui dentro tem um menino novinho, zero bala, doido para sair por aí, com um desejo insuportável de falar do amor de Jesus Cristo, um desejo maluco de viver esse evangelho, de poder sair por aí determinado a levar esse amor, porque eu tive o encontro com Cristo, e quem teve o encontro com Cristo jamais volta atrás. Dizer que o prazer do mundo é ruim, isso é hipocrisia. Chegar no bar agora, você está lá, tomar um whisky double black, com 2 paniquetes do lado, $1 milhão na conta lá, bulindo. E se deixar para lá até outras coisas mais, como as drogas ilícitas também. Dizer que isso é ruim. Eu nunca vi ninguém chorando. Estou lá, estou chorando. Eu nunca vi ninguém chorando. Mas isso traz morte. Morte. Morte.
Quem já passou por isso sabe do que eu estou falando. Quem já passou por isso ou está passando por isso sabe do que eu estou falando. Não é nas coisas que você vai sentir prazer. Não tem nada nesse mundo, cocaína, uísque, mulher, dinheiro, poder, nada que dê a você mais prazer do que estar na presença do Senhor. Eu desafio qualquer um. Até porque tudo isso eu já vi. A misericórdia de Deus, a bondade de Deus me fez passar por tudo isso aí. Não estou pregando aqui pobreza, miserabilidade, não. O que Deus der a você é bom. É de Deus, é bom. Mas é bom. É bom. E Paulo diz aqui, o nosso homem interior se renova de dia em dia. É essa a grande... O exterior está morrendo. Daqui a 20 anos você vai chegar lá, a gente ali é Belém, que está velhinho, está tronchinho, já está corcundinho assim. Mas interior tem um menino. Peço meu filho e o filho do meu irmão aqui, que não para um segundo. Se botar os dois juntos, é que parece mesmo, porque a gente não vai fazer mais aqui para culto nenhum. Porque vamos fazer a festa, né? Mas é isso. E ele continua e termina esse capítulo 4 da segunda carta aos Coríntios, dizendo: porque nossa leve... Gente, esse cara foi apedrejado, quase morreu várias vezes. Veja o que ele diz. Alguém aqui já foi apedrejado? Alguém aqui já foi apedrejado? Ficaram dentro do mar 3 dias lá, boiando? Ninguém. Aí veja o que ele diz. E tem muita gente aqui levando o fardo pesado, não tem? A vida está dura, não está? Tem gente que chegou aqui hoje carregando 1 tonelada nas costas, não chegou? Aí veja o que esse homem diz. Porque nossa leve e momentânea tribulação. Leve e momentânea, porque para a semana vai chegar tudinho aqui, talvez com outro problema. Daqui a um ano a irmã está conversando comigo, olha, naquele dia eu tinha um problema, o problema era o problema A, agora eu estou com o problema D. E amanhã vai ser D.1, que é o D modificado. Por isso que ele fala que é momentânea. Então, para você que chegou aqui hoje, está ouvindo essa palavra aqui agora e está com algum problema, saiba que esse seu problema é momentâneo. Vai passar. Entrega nas mãos do Senhor e faz tua parte. E depois vai contar isso rindo. Amém? Porque nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação. Gente, glória a Deus pela